Olá pessoal, estamos continuando com nosso conteúdo de sequências e séries e agora vamos começar a falar de séries. Então, o que são séries? Séries nada mais são do que somas infinitas. Então, uma soma com infinitos termos é o que a gente vai chamar de séries. A gente vai usar muito a notação de somatório quando a gente se referir a uma série. Por exemplo, a soma com n indo de 1 até infinito de 1 sobre 2 elevado a n, por exemplo. Isso seria meio mais 1/4 mais 1/8 mais etc e tal. 1 sobre 16 mais 1 sobre 32. A gente já viu outro dia uma soma igual ou parecida com essa. E sobre como é que a gente faz sentido dessa soma, a gente vai voltar a falar disso. Uma soma com infinitos termos, como é que a gente faz sentido dela? Em que situações que a gente associa um número a essa soma, e em que situações que a gente diz que ela não converge ou que ela diverge. Um outro exemplo poderia ser a soma com n indo de 1, vou colocar de 0 essa daqui, até infinito, de menos 1 elevado a n. Isso seria 1, menos 1, mais 1, menos 1, e assim sucessivamente. Ou você poderia ter alguma coisa como soma com n indo de 1 até infinito, de cosseno de n dividido por n. Então isso aqui seria, por exemplo, cosseno de 1 sobre 1, que é cosseno de 1 mesmo, cosseno de 2 sobre 2, cosseno de 3 sobre 3, e assim sucessivamente. Observa que esse primeiro exemplo tem todos os termos positivos. O segundo exemplo é alternado, aí um positivo, outro negativo, e vai alternando o sinal. E esse terceiro exemplo não tem um sinal, uma sequência definida de sinal. Cosseno de 1 é um número positivo, cosseno de 2 e cosseno de 3 são negativos. Você pode verificar na sua calculadora aí. Mas isso tem a ver com o fato de que π é um pouquinho maior do que 3,14 alguma coisa. Então, a hora que você passou da metade de π, que é aproximadamente 1,57, e até você chegar em 3 meios de π, que é 3/4 de volta no círculo trigonométrico, o cosseno fica negativo. Então, cosseno de 2, que é maior do que 1,5, cosseno de 3, que é aproximadamente π, cosseno de 4, que o cosseno de 4 ainda dá negativo também. Cosseno de 4 é... Bom, o 3π sobre 2 dá aproximadamente... Dá mais do que 9 sobre 2, porque 3π é um pouquinho maior do que 3 vezes 3. Metade dá um pouco mais do que 4,5, que é metade de 9. Então, o 4 ainda é menor do que 3π sobre 2. Então, o cosseno é negativo.
A hora que você vai para o 5, já fica numa região onde o cosseno é positivo. O 6, que dá perto do 2π, cosseno é positivo. 7, cosseno positivo também. O 8, cosseno dá negativo. Então, o sinal aí não vai seguir exatamente um padrão. Não vai ficar alternando positivo nem negativo. Alguns termos vão ser positivos, outros negativos. Mas não tem um padrão. Quer dizer, tem um quase padrão aí, mas como os inteiros vão ficando deslocados em relação aos múltiplos de π, você vai tendo uma defasagem aí, mas não importa muito, eu só estou dando exemplo de que você pode ter alguma regularidade na alternância de sinal, mas pode não ter também, pode ter termos que variam entre positivos e negativos sem muita regularidade. E você pode, da mesma forma como com as sequências, que a gente poderia definir uma sequência de uma maneira não muito regular, você pode definir uma série também, o termo geral da série, de uma maneira irregular. Essencialmente, uma série é a soma dos termos de uma sequência. Então, você pode definir a sequência da maneira que você achar adequada ou conveniente para uma particular situação e pensar na série, que é a soma de todos os termos daquela sequência. Então, aqui para a gente vai ser muito comum a gente trabalhar com séries definidas de maneira bem regular, com essas daqui, com uma função de n, o termo geral. Esse termo geral da série que a gente se refere, a gente vai normalmente chamar ele de AN, ou de BN, ou de CN, ou de AK, CK ou BK, mas o importante é que a série é uma soma do tipo soma somatório com N ou com o K, também não precisa sempre chamar N o índice, N indo de 1 até infinito, ou pode ser começar no 0, ou pode começar no N igual a 3, por exemplo. Só especificar a partir de que valor de N que está sendo somado, de AN. Isso é a representação típica de uma série. E como é que a gente faz sentido de uma série, de uma soma infinita dessas? Bom, essa notação de somatório significa o quê? Que a gente está somando com n indo de 1 até infinito esses termos a n. Então, isso aqui é a mesma coisa que a1 mais a2 mais a3 mais a4, etc. e tal. E é uma soma que continua indefinidamente. Então, para a gente fazer sentido de uma soma infinita como essa, a gente vai olhar para as somas parciais. Isso comentei no primeiro dia de aula, quando eu comecei a falar de por que a gente ia falar de sequências e de séries e tal. Então a gente olha para a sequência das somas parciais. A gente define a késima soma parcial da série chamar essa série aqui de asterisco para não ter que escrever a expressão de novo. É a soma dos seus k primeiros termos.
Então, a gente costuma chamar isso de SK, késima soma parcial, que é simplesmente A1 mais A2 mais etc e tal. Você vai somando até chegar no késimo termo. Vou colocar assim. Então, essa é a késima soma parcial. Essas somas parciais vão formar uma sequência, e aí a gente diz que se essa sequência de somas parciais for uma sequência convergente, ou seja, se ela convergir para um certo número que eu vou chamar de S, a gente diz que a série é convergente e esse número S é a soma da série. Então, deixa eu só destacar isso daqui, que é a definição da késima soma parcial. Se essa soma for, se a sequência desses números, S1, S2, etc., se isso aí for uma sequência convergente, com limite S, ou seja, o limite da sequência, no sentido que a gente já viu de limite de sequências, então dizemos que a série, essa série aqui, é convergente e sua soma é S. É esse número S que é o limite das somas parciais. Se as somas parciais formarem uma sequência divergente, a gente diz que a série é divergente, a série asterisco. Então, caso contrário, deixa eu colocar aqui. Caso contrário, dizemos que asterisco é divergente. Asterisco é o símbolo que eu usei para marcar de qual série que eu estou falando. Dizemos que asterisco é divergente. Então, tudo vai se resumir a gente identificar quando que a sequência das somas parciais é convergente ou divergente. Mas tem algumas situações que vão ser mais fáceis da gente analisar já pensando em série. Daqui a pouco vai fazer sentido isso. Mas primeira situação que a gente pode descobrir ou investigar ou prestar atenção
é o que acontece se o termo geral não for se aproximando de zero. Porque, veja bem, se a gente olhar para somas parciais, que é isso daqui, como é que a gente obtém cada soma parcial, cada termo dessa sequência? A gente obtém adicionando mais e mais termos da série. Então, a segunda soma parcial é a soma dos dois primeiros termos da série. A terceira soma parcial é só pegar a segunda soma parcial e adicionar o terceiro termo, o A3. Adicionando depois o A4, você obtém a quarta soma parcial e assim por diante. Então, se isso, ou para que isso tenha um limite, para que isso convirja, esse termo que você está acrescentando a cada etapa vai ter que ir ficando cada vez menor para essas SK se aproximarem de um limite. Isso é possível mostrar mais formalmente, mas eu vou enunciar primeiro como um teorema, que é o primeiro teste que a gente faz, é conhecido como teste das séries, é um teste para divergência, ou seja, você verificar se uma série é divergente ou não. Se esse teste falhar, não quer dizer que a série é convergente, mas ele pelo menos permite você já descartar a convergência numa determinada situação, que é o seguinte. E a ideia é a seguinte: se o termo geral da série não tender a zero, se o limite do termo geral for diferente de zero, ou se ele não existir, que é a mesma coisa que não ser zero, ou sim, é uma particular maneira de não ser zero, se o limite não existir, então necessariamente a soma dos ANs, n indo de 1 até infinito, de 0 até infinito, não importa muito onde a gente começa, o que importa é o que acontece quando o n vai para infinito. Essa soma vai ser divergente. Isso é uma maneira de fazer a afirmação desse teorema. Uma outra maneira equivalente é dizer que se uma série é convergente, necessariamente o termo geral vai para zero. Então, uma forma alternativa de dizer isso é dizer que se uma série converge, então o termo geral tem que tender a zero. Uma maneira
talvez eu devesse ter escrito esse que é mais compacta essa maneira de afirmar, mas são equivalentes. Se a série é convergente, necessariamente o termo geral dela tem que ir para zero. Não quer dizer que se o termo geral for para zero, ela automaticamente já é convergente. Não é isso, é que se ele não for para zero, já dá para concluir que ela não é convergente. A gente vai ver exemplos de séries que o termo geral vai se aproximando de zero, tende a zero, mas a série ainda assim diverge. É um pouco contra-intuitivo, mas depois que a gente ver os exemplos, talvez pareça mais natural. Ok, então e só um argumento rápido. Por que que isso acontece? Se você olhar para somas parciais, é aquilo que eu falei. Para a soma parcial ter um limite, ela vai ter que ir se aproximando cada vez mais desse número L. Se os AN não tenderem a zero, você não vai conseguir se aproximar cada vez mais do seu limite L com as somas parciais. Em outras palavras, o que é o AN? Esse AN que aparece aqui, você pode pensar em termos das somas parciais, que ele é a enésima soma parcial menos a soma dos n menos 1 primeiros termos, ou a soma parcial n menos 1. Por quê? A enésima soma parcial soma todos os termos até o AN. A1 mais A2 mais A3, etc e tal, até chegar no AN. E a Sn menos 1 soma todos os termos desde o primeiro até chegar no que veio antes do AN. Então, se você faz uma soma parcial menos a outra, sobra só o AN, que é o que tem a mais nessa enésima soma parcial em relação a n menos 1. Ok? Então, uma outra maneira de você escrever o termo geral da série em termos das somas parciais é como a diferença dessas duas somas parciais consecutivas. Por exemplo, a terceira soma parcial é a 1 mais a 2 mais a 3. A segunda soma parcial é a 1 mais a 2. Se você fizer a diferença entre as duas, dá exatamente o A3. Ok? Então, esse limite do AN aí, nada mais é do que o limite da Sn menos a Sn menos 1. Mas se a sequência das somas parciais tende a um limite S, um número S, esse mesmo S vai ser o limite tanto da Sn quanto das Sn-1. É como a gente viu na aula passada, essa Sn-1 é a mesma sequência, só que olhada com um termo de atraso em relação a Sn. Quando n for 10, por exemplo, a Sn é a S10 e a Sn-1 é a S9. Mas quando n vai para infinito, tanto o n quanto o n-1 vão para infinito. E aí qualquer uma dessas duas sequências aí, que na verdade é a mesma sequência, só defasada uma em relação à outra, as duas tendem para o mesmo limite. Então, isso daqui tende a S, que eu chamei o limite das somas parciais, e isso daqui também tende a S. Então, esse limite da diferença é a diferença dos limites, que vai dar S menos S, que é zero. Se a sequência for convergente, ou seja, se as somas parciais de fato tiverem um limite S. Se a sequência das somas parciais forem divergentes, aí a série vai ser divergente e você não tem obrigação nenhuma de que o termo geral vá para zero. O termo poderia não ir para zero. Mas se ela for convergente, necessariamente o termo geral tem que ir para zero. Então esse teste é útil em várias situações. Vamos ver um exemplo aqui.
Ia colocar estúdio, vou colocar determine a convergência ou divergência da seguinte série: soma com n indo de 1 até infinito de para não complicar muito, eu ia colocar ela alternada, mas para não complicar tanto eu vou colocar ela sem alternar. E vou colocar aqui n ao quadrado menos 1 sobre 2 n ao quadrado mais 1. Então você vai somar termos desse tipo. Então essa série aí, se você for ver bem, ou se você quiser calcular alguns termos dela só para ver a cara deles, o primeiro, por exemplo, seria 0, o A1, porque vai zerar o numerador. O segundo termo, 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3, dividido por 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 3 sobre 9, que é a mesma coisa que 1/3. Eu vou deixar 3 sobre 9 aqui por enquanto, para não reescrever isso. O que mais? 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. E assim por diante. Vou calcular só mais um. 4 ao quadrado, 16, menos 1, 15. 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, mais 1, 33. Essa daria para simplificar por 3 também. 5 sobre 11. A questão é, essa soma aí, será que ela é finita, infinita, converge, não converge? Bom, como eu coloquei como exemplo logo depois desse teorema que eu acabei de apresentar, é de se suspeitar que ela seja divergente por alguma razão. Mas, de fato, se você olhar para o termo geral aqui, que é o AN, o que acontece com o limite desse termo geral? Quem se lembra do cálculo de limites lá no cálculo 1? Deve se lembrar desse tipo de situação. A gente tem uma expressão aqui que depende de... O numerador e o denominador são polinomiais em n. Quando n vai ficando grande, o que domina aqui são a potência mais alta de n que tiver em cada polinômio desses é o que vai dominar. Então, para n muito grande, isso aqui é bem parecido com n quadrado sobre 2n quadrado, que é meio. Então, a ideia é que esse limite é meio. Mas uma maneira de você enxergar isso é dividir o numerador e o denominador por n ao quadrado e pensar que essa fração é equivalente a 1 menos 1 sobre n ao quadrado, dividindo o numerador aí todo por n quadrado, e o denominador dividido por n quadrado fica 2 menos, mais, nesse caso, 1 sobre n ao quadrado. E aí o que acontece com o 1 sobre n ao quadrado quando n tende a infinito? Isso daqui tende a zero, isso daqui tende a zero, e o limite vai ser 1 sobre 2.
Então, isso aqui é meio. Como esse limite é diferente de zero, pelo teorema da divergência que a gente, esse teste para a divergência que a gente acabou de ver, se o limite do termo geral não for zero, a série é divergente. Já dá para garantir isso. De fato, todos esses termos aí, como eles vão se aproximando de meio, em algum momento eles são maiores do que um quarto, por exemplo, ou um terço, qualquer coisa que seja menor do que meio, esses termos aí em algum momento vão ultrapassar o que eles tendem ao valor meio, quando o n vai ficando grande. Então, em algum momento eles ultrapassam o meio. O 8 sobre 19 ainda não é menor do... Bom, 8 sobre 19 já é maior do que meio, né? Porque 9 sobre 18 é meio. Na verdade, 8 sobre 16... Não, isso é menor do que meio. 8 sobre 16 seria meio. Então, 8 sobre 19 a gente está dividindo mais. Então, fica menor que meio. Ainda está menor que meio. 15 sobre 33 também é menor do que meio. Mas o que importa é que esses números, embora sejam menores que meio, eles são maiores do que, por exemplo, um quarto. 3 nonos, que é um terço, já é maior que um quarto. 8 sobre 19 é maior que um quarto. Então, todos os termos daí para frente são maiores que um quarto. E essa soma de infinitos termos vai ser maior do que se a gente somar um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto, indefinidamente. Mas se você somar um quarto mais um quarto mais um quarto indefinidamente, você vai ultrapassar qualquer teto que você fixar, porque essa soma vai para infinito. É como se você somasse um quarto colocando em evidência um quarto, um mais um mais um mais um mais um, tantos uns quanto você queira ali. Então isso ultrapassa qualquer valor. Ou seja, essa soma aí vai para infinito, porque o termo geral não tende a zero. O termo geral da série. Então, conclusão disso, logo, a série diverge. Então, é um teste que é fácil de fazer e você já conclui assim, mais ou menos rapidamente que a série diverge, sem muito trabalho. Agora, se o... Deixa eu até colocar isso como observação. Eu falei já, mas só para enfatizar. Note que se o limite de AN for zero para uma determinada série, não necessariamente a série converge. Um exemplo clássico é o que a gente chama de série harmônica. Deixa eu colocar esse exemplo aqui, porque ela vai ser uma série importante para a gente comparar com outras, para a gente estudar a convergência de outras a partir dela. Então, exemplo... A série harmônica é a soma com o índice indo de 1 até infinito de 1 sobre n.
Isso é 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1/4. Já escrevi alguns termos a mais aqui. Vão ser úteis na hora de justificar que essa soma diverge. 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8. Vou colocar mais aqui 1 sobre 16. Tem todos os outros termos intermediários aí, 1 sobre 9, 1 sobre 10, etc e tal. Só estou destacando esses, vocês já vão entender por quê. Então essa é uma soma que os termos vão se aproximando de zero, à medida que o n vai ficando grande. A primeira intuição da gente é achar que ela converge, porque vão ficando tão pequenos os termos, o milésimo termo aí dessa soma é 1 sobre 1000, o milionésimo é 1 sobre 1 milhão. Então vai ficando cada vez menor, o que você está acrescentando aí vai tendendo a zero. Será que isso daí não converge? Bom, uma maneira relativamente simples da gente mostrar que essa soma diverge é a gente observar o seguinte. Vou separar alguns termos aqui. Bom, a gente tem esse 1, tem o meio. Eu vou começar agrupando esse 1/3 e 1/4 aqui. 1/3 é um pouco maior do que 1/4. Quanto maior vai ficando o denominador, menor é a fração. Então, 1/3 é maior do que 1/4. Então, esse 1/3 mais 1/4 é maior do que 1/4 mais 1/4, que é meio. Aí eu olho para os próximos 4 termos, que é 1/5, 1/6, 1/7 e 1/8. Isso vai ser maior do que... Bom, todos eles, com exceção do 1/8, os outros que vêm antes são maiores do que 1/8. 1/5 é maior do que 1/8, 1/6 é maior que 1/8, 1/7 é maior que 1/8. Então, a soma desses 4 termos é maior do que 4 vezes 1/8. Que é exatamente meio. Então, esses 4 termos juntos resultam em alguma coisa maior do que meio. Aí eu olho para os próximos 8 termos, do 1 sobre 9 até 1 sobre 16. Isso é maior do que 8 vezes 1 sobre 16. Mesmo argumento, mesmo raciocínio. Vou colocar assim. 8 vezes 1 sobre 16, que é meio. Então, a gente pode continuar fazendo isso. Para cada potência de 2, observa que aqui é o 4, 8, 16, 32 vai ser a próxima. Para cada potência de 2, eu somo todos aqueles termos que ainda não foram somados. Por exemplo, do 1 sobre 17 até o 1 sobre 32, são 16 termos, todos eles, com exceção do 1 sobre 32, os outros anteriores são todos maiores do que 1 sobre 32. Com mais o 1 sobre 32, dá mais do que 16 sobre 32, que é meio. Então, com isso, a gente pode observar que as somas parciais de ordem potência de 2, vou colocar aqui 2 elevado a k, elas são maiores. Vou colocar, antes de escrever a forma genérica, vamos olhar para as primeiras. A primeira soma parcial é 1. A segunda soma parcial é 1 mais meio.
Vou olhar só para as que são potências de 2. A quarta soma parcial, eu não vou escrever o valor exato dela aqui, mas eu sei que ela é maior do que 1 mais meio mais meio. Né? Porque 1/3 mais 1/4 é maior do que 1/4 mais 1/4, que é meio. Então, isso dá 1 mais 3/2. Vou colocar assim, 1 mais meio, que dá... Poderia escrever o 1 aí como 2/2, e aí escrever tudo isso como 4 meios, mas deixa eu ver como que vai ficar mais interessante escrever isso. Vou escrever mais uma, a S8, porque eu quero escrever em termos da potência de 2. S8 vai ser maior do que 1 mais meio mais meio. Esse segundo, o primeiro meio é o meio que tem lá na soma mesmo, o segundo meio é esse de 1/3 mais 1/4, o segundo meio, o terceiro meio vai ser da soma do 1/5 até 1/8. Então, isso dá 1 mais 3/2. 3 meios. Esse aqui eu vou escrever como 1 mais 2 vezes meio. 2/2. Só para associar esse numerador aqui com a potência de 2 que aparece aqui. 8 é 2 ao cubo. Deixa eu até marcar isso com outra cor. Esse 3 que aparece aqui, eu vou associar com 2 ao cubo que aparece aqui. Porque a cada nova potência de 2 que a gente for aumentando, aumenta uma parcela igual a meio aqui na soma, nesse delimitador da soma. Aqui, por exemplo, 4 é 2 ao quadrado, tem 2 vezes o meio. O 2 é 2 elevado a 1, tem 1 vez meio aqui no... Então, o S16, por exemplo, a soma parcial S16 é maior do que 1 mais 4 vezes o meio, e o 16 aqui é 2/4. Então, se a gente continuar esse mesmo desenvolvimento, para qualquer potência de 2, a gente vai descobrir que a soma parcial de ordem 2 elevado a k é sempre maior do que 1 mais k vezes meio. Então, vou colocar k/2. É isso que vai ser interessante aqui. Então, o que acontece à medida que o k vai para o infinito? Essas somas parciais vão ficando sempre maiores e tendem a infinito. Porque quando o k vai para infinito, essa expressão aqui tende a infinito. Eu estou olhando só para as somas parciais que são potência de 2. Mas, por exemplo, a nona soma parcial é maior do que a S8, porque você acrescenta ainda o 1/9 depois de todos os termos que já faziam parte da S8. A 10ª soma parcial é maior do que a S9. Então, as somas parciais são crescentes aí. Se eu olhar só para as que são potência de 2, é suficiente eu olhar para elas para ver que o limite das somas parciais vai para mais infinito. Então, por exemplo, a S16 é maior do que esse número aí. Não calculei a S16 de maneira exata, eu só sei que ela é maior do que 1 mais 4 meios. Então, com isso, a gente consegue ultrapassar qualquer número com essa soma aí. Você pode perguntar, quantos termos eu teria que somar, de acordo com essa previsão aí,
para ultrapassar o valor 100, por exemplo. Se você olha aqui, para isso daqui ser maior do que 100, basta que a gente faça o K igual a 200, por exemplo. 200 sobre 2 dá 100, mais 1 dá 101. E a soma dos 2 elevado a 200 primeiros termos, 2 elevado a 200 é um número muito grande. Na verdade, a gente ultrapassa 100 com muito menos termos do que isso. Porque a gente está subestimando aí essa soma. Por exemplo, 1/3 mais 1/4 é maior que meio. 1/5 mais 1/7 mais etc. Mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 também é maior que meio. Estou calculando todo mundo por baixo aí com esses, somando meio mais meio mais meio. E aí vai ficando muito por baixo à medida que vai se acumulando essa diferença. Mas com certeza, se o K for 200, a soma parcial de ordem 2 elevado a 200 vai ser maior do que 200. Maior do que 100, quer dizer. Vai ser, na verdade, vai ser muito maior que... Bom, teria que fazer as contas direitinho se ela de fato ultrapassa 200, mas com certeza ela ultrapassa 100. Eu quero justamente determinar quantos termos eu teria que somar para garantir, pelo menos nessa aproximação grosseira aqui, ou nessa estimativa grosseira, garantir que ela ultrapasse 100. E se você quiser garantir que ela ultrapasse 1 milhão, essas somas parciais, é só fazer o K aí maior que 2 milhões, por exemplo. Claro que você não precisa somar tantos termos, dá para ultrapassar 2 milhões antes disso. Mas com K igual a ultrapassar 2 milhões, não, eu quero ultrapassar 1 milhão. Dá para ultrapassar 1 milhão com K menor do que isso, mas para calcular exatamente onde que ela ultrapassa 1 milhão dá muito mais trabalho. Eu estou só dando um valor. Quando o K for 2 milhões, com certeza a soma da série ultrapassa o valor de 1 milhão. K igual a 2 milhões significa que eu estou somando 2 elevado a 2 milhões de termos. É um negócio insano, não é que eu vá fazer isso. Mas só mostrando que qualquer que seja o teto que você fixar, é sempre possível ultrapassar ele com essa soma. Ou seja, ela ultrapassa qualquer valor que você achar que é alto bastante. Não tem valor alto bastante. Essa soma ultrapassa qualquer teto que for fixado. Então a gente tem como consequência disso, as somas parciais de ordem potência de 2 fica bem evidente a partir disso que elas podem ultrapassar qualquer valor que você, qualquer teto que você quiser. As somas parciais que não são potências de 2, como a sequência das somas parciais é uma sequência crescente, elas vão ter que ultrapassar também qualquer teto que você estabelecer. Se a soma parcial S 256, por exemplo, que é uma potência de 2, você garante que ela é maior do que 256 é 2 à oitava, então ela é maior do que 5. A S256 com certeza é maior do que 5. Como que eu fiz isso? Eu fiz o K igual a 8, dividido por 2 dá 4, mais 1, 5. Então a soma parcial 256 com certeza é maior do que 5. E aí a soma parcial S300, como você acrescentou mais termos ainda, vai ter um valor maior do que a S256. Então a S300 com certeza é maior que 5 também. Ainda maior do que a S256. Então assim segue. Cada soma parcial é maior do que qualquer outra soma parcial que veio antes. Então, como consequência, deixa eu escrever aqui.
Assim mostra-se que as somas parciais ultrapassam qualquer número positivo. Bastando você somar um número suficientemente grande de termos e o limite das Sn quando n tende a infinito é mais infinito. Então essa soma diverge, essa soma é infinita, série harmônica. Depois a gente vai ver outras maneiras de se convencer de que ela é divergente. Uma delas, inclusive, usando integral, comparando com a integral de 1 sobre x, com x indo de 1 até infinito. Mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. A gente vai ver, inclusive, como usar integrais para fazer um teste de convergência de séries. Comparar a soma da série com uma integral. Mas isso vai ser mais para frente. Por agora é mais um contra-exemplo, não um contra-exemplo, mas mostrando que a recíproca desse teorema desse teste para divergência não é verdadeira. Ou seja, se a série é convergente, necessariamente o limite do termo geral tem que ser zero. Mas se o limite do termo geral for zero, não necessariamente a série é convergente. Ou seja, não vale a volta aqui. Ok? O que mais? Por enquanto a gente está falando de séries de termos positivos. Depois a gente vai ver o que acontece quando a gente tem termos alternados, quando a gente tem termos só negativos, ou quando, como aquele exemplo que a gente viu do cosseno de n sobre n, alguns termos são positivos, outros negativos, mas sem uma regularidade. Mas para séries de termos positivos, uma das estratégias que a gente tem para determinar se a série é convergente ou não é comparar ela com alguma série conhecida. Por exemplo, deixa eu escrever aqui algumas propriedades. Então, se você tem duas séries de termos positivos, talvez em vez de se aqui fosse melhor colocar considere a NBN
ou seja, fica mais curto. Sejam soma de AN e soma de BN, séries de termos positivos. Ou pelo menos de termos não negativos. A ideia é que a gente a N são todos positivos e os BN são todos positivos, ou não negativos. Algum deles pode até ser zero, não tem problema. Mas se as duas forem convergentes, a soma delas vai ser convergente, a diferença entre elas vai ser convergente, e uma propriedade importante é a propriedade de comparação. Se todos os termos da AN forem menores que os termos da série BN, então, deixa eu colocar assim, se AN for menor que BN, para todo N, todo índice N, então, se a série a soma dos ANs divergir, se a série que tem termos menores divergir, a que tem termos maiores vai divergir mais ainda, assim, ou seja, com certeza também vai divergir. Se a soma porque são todos termos positivos. Se a que tem termos menores a soma já não converge, a que tem termos maiores com certeza vai divergir mais rápido ainda, porque se você está somando a série só com termos positivos, para ela não convergir, ela vai ter, as somas parciais são crescentes sempre, então as somas parciais vão ter que ir para infinito. Lembra que se as somas parciais formarem uma sequência limitada, como elas formam uma sequência crescente, porque todos os termos são positivos, por exemplo, se você soma até o quinto termo da série, dá um certo valor. A hora que você acrescentar o sexto termo, que é um termo positivo, esse valor vai aumentar. A sexta soma parcial é maior que a quinta soma parcial. Quando você acrescenta o sétimo termo, também positivo, a sétima soma parcial é maior que a sexta. Então, as somas parciais de uma série de termos positivos, as somas parciais de uma série de termos positivos formam uma sequência crescente. Se essa sequência for limitada, ou seja, se as somas parciais nunca ultrapassarem algum valor, 50, por exemplo, ou 200, qualquer número, se existir um número que as somas parciais não ultrapassam, a gente viu aquele teorema na aula passada, de que se uma sequência é monótona e limitada, necessariamente ela é convergente. Então, se as somas parciais fossem limitadas, como elas são monótonas, formam uma sequência monótona, elas teriam que convergir, e aí a série seria convergente. Se uma série de termos positivos é divergente, necessariamente ela tem que ir para infinito. Não pode ser limitada, a soma não pode ser limitada. As somas parciais vão ter que ir para infinito. Ok? Então, se todos os termos dessa série AN, soma de AN, forem menores do que os da soma de BN, e AN for divergente, a soma de AN
Então, a soma de BN também é divergente. Então, isso é uma maneira de, se a gente tiver alguma série que a gente já conhece, sabe que é divergente, e tem uma outra que a gente consegue comparar com ela, então essa outra, se você mostrar que uma que tem termos menores é divergente, a outra que tem termos maiores necessariamente vai ser divergente também. E no outro sentido também é possível, se a que tem termos maiores for convergente, todas elas com termos positivos a gente está comparando. A que tem termos menores vai ter que ser convergente também, porque as somas parciais da que tem termos menores as somas parciais vão ser menores do que as somas parciais da outra série que tem termos maiores. E aí, se as somas parciais dessa daqui convergirem para um limite finito, as somas parciais dessa que são menores ainda vão ter que ficar abaixo das somas parciais dessa. Então, vão ter que ficar abaixo desse limite. E aí, como elas são monótonas, formam uma sequência monótona, vão ter que ser convergentes. Não tem escolha aí. Ok, então, nesse caso aqui, eu não vou escrever todo o argumento que eu falei aqui, mas basta observar que as somas parciais da segunda série, ou seja, de soma dos BNs, são maiores que as da primeira. Se a primeira série já diverge, a segunda tem que divergir também. Então, esse é um dos testes mais básicos, mais simples aí de comparação, para a gente verificar se uma série converge. Deixa eu só escrever aqui também essa outra possibilidade que eu falei, que é a maior das duas séries convergir. Ou, da mesma forma, de modo análogo, se os termos da AN são menores que os da BN, mesma coisa, só que agora BN convergente, então a somatória de AN também é convergente. E o argumento também é olhando para as somas parciais. A késima soma parcial da BN
é maior do que a késima soma parcial das AN, da série AN. Então, se as somas parciais da BN convergem para um certo limite S, é porque todas elas são menores do que esse S, já que elas só vão crescendo. Então, as somas parciais da AN, que são menores, vão ficar por baixo ainda. E tem que convergir para algum número que seja menor ou igual a esse número S. Então, ela acaba tendo que convergir. Como é que a gente usa esse tipo de comparação? Vamos ver alguns exemplos para finalizar. Então, a gente usa esse tipo de comparação por enquanto a gente ainda não tem muitas séries para comparar, mas eu vou colocar uma aqui baseado em uma série que a gente acabou de ver, que é o seguinte: vamos supor que você queira calcular somatório de... deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. 2n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, o que é isso daqui? Com n indo de 1 até infinito. Isso é, por exemplo, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Deixa eu colocar assim. 3 mais 3 sobre 1, que é 3, né? Para n igual a 2, dá 4 mais 1, 5. 2 ao quadrado, 4. Mais n igual a 3. 6 mais 1, 7. O numerador vão ser os números ímpares. 2n mais 1 vai percorrer os ímpares aí. E embaixo os quadrados. 3 ao quadrado, 9. Mais 9 sobre 4 ao quadrado, 16. E assim sucessivamente. Só olhando para essa série não dá para identificar muito claramente se ela converge ou diverge. Mas se você olhar para o termo geral, você pode observar que o 2n mais 1 sobre n ao quadrado, isso é sempre maior do que 2n sozinho sobre n ao quadrado. Não importa o valor do n. Bom, o n é positivo, inteiro positivo. Mas aí você pode dividir por n o numerador e o denominador. Isso é a mesma coisa que 2 sobre n, que ainda é maior do que 1 sobre n. Então, todos os termos dessa série são maiores do que o correspondente na série harmônica. Então, a gente já viu que a soma de 1 sobre n, que é a série harmônica, a gente acabou de ver, n igual a 1 até infinito, diverge. Logo, o que vai acontecer com essa série? Ela tem que divergir também. Então, essa série que parece mais complicada de identificar se ela diverge ou não, a gente consegue comparar ela com uma bem mais simples de analisar. E a gente poderia até antes desse teste aqui, ou dessa comparação, ter verificado, será que o termo geral dela tende a zero? Porque se não for para zero o termo geral, também a gente já poderia concluir que ela diverge. Eu poderia ter feito esse teste antes, a gente ia ver que não ia dar para tirar conclusão, porque o termo geral tende a zero. Se você olhar para o limite disso daqui, como o denominador vai com n quadrado,
e o numerador só com 2n, o n ao quadrado tende a infinito muito mais rápido do que o n sozinho. Então, daria para dividir numerador e denominador por n. Você veria que o numerador vai para zero e quando você dividir, né, ficaria só um n no denominador e o numerador ficaria 2 mais 1 sobre n. E aí, quer dizer, ele iria para 2 e o denominador tendendo a infinito, tudo isso tenderia a zero. Então, ou você pode dividir todo mundo por n quadrado também, e aí o denominador fica fixo, independente de n, e o numerador vai para zero. De um jeito ou de outro, você mostra que o termo geral tende a zero. Mas como a gente viu, isso não é suficiente para convergir. Só não dá para garantir que diverge, mas não dá para tirar conclusão. Então, deixa eu voltar isso daqui só para tirar esses rabiscos. Então, disso a gente conclui que se essa que tem termos menores é divergente, essa outra que tem termos maiores que 1 sobre n, necessariamente é divergente também. Ou seja, logo somatório de 2n mais 1 sobre n quadrado de 1 até infinito é divergente. Ok, então é um exemplo de como a gente pode usar comparação de uma série com outra, que a gente tenha mais facilidade de identificar se ela é convergente ou não, para tirar a conclusão a respeito da outra que é mais difícil de analisar. E só para, como eu falei aqui da série harmônica, ela é um referencial importante nesse tipo de comparação, como a gente acabou de ver, porque é uma série que a gente sabe que ela diverge e os termos dela são relativamente simples. Dá para, na hora de comparar, principalmente se forem polinômios no numerador e denominador, é comum a gente conseguir comparar com 1 sobre n. Mas e se fosse 1 sobre n quadrado? Ou se fosse uma série geométrica, por exemplo? A gente viu na aula, inclusive, as séries geométricas, deixa eu colocar elas aqui, vão ser um referencial importante para comparação com outras, porque são séries que a gente só rapidamente, como eu já falei delas na primeira aula, eu não vou me estender muito nelas aqui, só para a gente ter mais uma no arsenal, mais um tipo de série no arsenal de séries que a gente pode usar para comparação com outras mais complicadas. Então, uma série geométrica é do tipo, tem um primeiro termo que eu vou chamar de A, e aí cada termo subsequente é simplesmente A vezes um certo número que a gente chama de razão aí. A mais AQ mais AQ quadrado mais AQ cubo, etc e tal. Então isso aí vai ser somatório com o N, o K, ou o que você quiser, indo de 1 até infinito, de A vezes
Q elevado a... Vou colocar o n indo de 0 até infinito e a Q elevado a n, ou o n indo de 1 e a elevado a Q, a vezes Q elevado a n menos 1. São maneiras equivalentes de escrever a mesma coisa. Poderia, ou eu começo o n do 0 aqui, e aí eu não preciso fazer esse menos 1, porque o primeiro termo não tem Q, ou seja, com Q elevado a 0 ali. Ou eu começo com n igual a 1, e no expoente do Q eu coloco o n menos 1. Então, de um jeito ou de outro, essa é a soma. Deixa eu até colocar essa formulação alternativa, que é a mesma coisa. Vou colocar com K aqui. K igual a 0 até infinito. De A vezes Q elevado a K. Então, é a mesma coisa. Uma formulação ou a outra. E aí, quem que são as somas parciais? A primeira soma parcial de repente sumiu todo mundo. Então, aí. A primeira soma parcial é só o A. A segunda soma parcial é A mais AQ. E assim por diante. A enésima soma parcial é A mais AQ mais até aqui a n menos 1. E aí, não sei se vocês se lembram daquela estratégia que eu usei na primeira aula, que era colocar o Q em evidência aqui. Bom, o A a gente poderia colocar em evidência em todo mundo aí, se quiser, mas eu não vou gastar esse tempo colocando o A em evidência. Vou colocar só o Q em evidência aqui. E entre parênteses vai ficar o quê? A mais... Aqui depois tinha o AQ quadrado. Só que colocando o Q em evidência vai ficar AQ. O termo seguinte... Bom, isso aqui vai progredir essa soma até o último termo aqui, que é o A vezes Q a n menos 1. Mas como eu coloquei um fator de Q em evidência, vai ficar lá dentro o A Q a n menos 2. Então, eu vou escrever os dois últimos aqui. A Q a n menos 3 mais A Q a n menos 2. Então, é isso que vai sobrar lá dentro quando eu pus o Q em evidência. Acontece que essa soma que está entre parênteses é exatamente a enésima soma parcial, só que faltando o último termo. Aqui antes, o penúltimo termo aqui seria a Q a n menos 2. Porque vai aumentando as potências de Q, né? Então, se a última é Q a n menos 1, a penúltima é Q a n menos 2, que é justamente a última que aparece aqui. Então, essa expressão que está aqui toda é a enésima soma parcial. Na verdade, é a soma parcial de ordem n menos 1. Mas eu quero escrever todo mundo em termos de Sn, porque eu quero justamente reorganizar isso para escrever uma expressão para enésima soma parcial. Então, essa é a enésima soma parcial, só que tirando dela esse último termo aqui, que é o A Q a n menos 1.
Então, se você pega a enésima soma parcial e escreve ela faltando só esse último termo, você tem essa parte que está entre parênteses aí. Ou seja, a Sn, a enésima soma parcial, é igual a mais Q vezes ela mesma, ou a Sn, menos a Q elevado a n menos 1. Vamos escrever isso, repetir isso aqui embaixo. Então, a enésima soma parcial é A mais Q vezes... Eu já vou fazer aqui Q vezes Sn menos Q vezes essa expressão aqui. Q vezes Q a menos, n menos 1 dá Q elevado a n. Então, vai dar A Q elevado a n. Posso subtrair dos dois lados esse Q elevado a Sn. Então, eu fico com Sn menos Q vezes Sn igual a menos a Q elevado a n. Que eu ainda posso colocar o A em evidência. 1 menos Q elevado a n. Isso aí provavelmente o professor seu lá do ensino médio desenvolveu essas coisas também quando falou de progressão geométrica. Talvez vocês não se lembrem, mas é bem comum que o professor explique esse desenvolvimento todo. Com isso a gente, bom, isso daqui, ó, você pode pensar que é a enésima soma parcial vezes o quê? 1 menos Q, colocando em evidência, né? E daí você conclui, então, que a enésima soma parcial, dividindo os dois lados aqui por 1 menos Q, isso vai ser A, que multiplica 1 menos a razão elevada a n, dividido por 1 menos a razão. Fica fácil identificar o que acontece quando o n vai para infinito. Aqui então a gente tem, para séries geométricas, a gente vai ter duas situações aí. Se a razão estiver entre menos 1 e 1, essa potência da razão aqui, Q elevado a n, vai ficando cada vez menor. Por exemplo, 0,9. Quando você eleva ao quadrado, dá 0,81. Eleva ao quadrado, dá 0,9 à quarta. Isso vai diminuindo de valor, vai diminuindo sempre e tende a zero quando n tende a infinito. Então, deixa eu colocar essas duas situações aqui. Se a razão estiver entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo da razão for menor do que 1, então o limite da razão elevado a n, quando n tende a infinito, vai ser zero. E a enésima soma parcial tende a um certo número S, que vai ser o quê? O primeiro termo sobre 1 menos a razão. É simplesmente o que acontece com essa expressão aqui. Quando esse Q elevado a n tende a zero, sobra o quê? O A no numerador, dividido por 1 menos a razão. Então, nesse caso, a gente diz que a série geométrica converge. Se a razão for maior do que 1 ou menor do que 1,
essas potências vão ficando cada vez maiores. Esse Q elevado a n tende a infinito, ou vai alternar, mas, por exemplo, se Q é 2, pegar um negativo, se Q for menos 2, Q quadrado vai dar 4, Q ao cubo menos 8, Q a quarta 16, Q a quinta menos 32. Então vai crescendo em módulo e uma é positivo, uma potência positiva. Potências pares são positivas, potências ímpares negativas, mas vão aumentando em módulo, vai se distanciando do zero, então as somas parciais divergem. Se fica faltando só examinar o que acontece se o Q for igual a 1. Bom, se o Q for igual a 1, esse denominador aqui, a gente não tem como calcular a enésima soma parcial dessa forma, porque essa divisão só pode ser feita aqui se, talvez seja bom até colocar essa observação, se Q for diferente de 1. Só dá para dividir por 1 menos Q, 1 menos a razão, se a razão for diferente de 1. Se a razão for 1, o que é a minha série aqui? Ela vai ser A mais A mais A mais A, porque todas as potências de Q vão ser iguais a 1. E aí, se o A é um número não nulo, se o A for 0 também, essa série é 0 mais 0 mais 0 mais 0, não tem graça nenhuma, não tem interesse nenhum. Então, a ideia é que o I seja um número diferente de 0. Se a razão for 1, então, já dá para ver que a série diverge, porque a série vai ficar A mais A mais A mais A mais A, isso vai para infinito se A for positivo, ou para menos infinito se A for negativo. Se a razão for menos 1, acontece uma situação parecida, mas a série vai ficar A menos A mais A menos A mais A menos A. Então, ela vai ficar alternando, as somas parciais vão ficar alternando entre A e 0. A, quando for um termo só, é A. 2 termos, A menos A, que dá 0. 3 termos, A menos A mais A, que dá A. Quando for 4 termos, A menos A mais A menos A, 0. Então, as somas parciais ficam alternando entre A e 0, A e 0, e elas não têm limite nesse caso. Então, a série converge se a razão estiver entre menos 1 e 1, resumindo, e a série diverge vou colocar aqui, se o módulo da razão for maior ou igual a 1, ou seja, se a razão for menor ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 1, então a série diverge. Isso vai ser importante. E aqui eu acho que está bom para a gente encerrar. Essas séries geométricas já são conhecidas de vocês lá do ensino médio, através das progressões geométricas. E o mais importante da gente identificar sobre elas é isso daqui. Eu vou deixar aqui para vocês para casa. Dois exercícios para a gente encerrar com eles.
Determine a convergência ou não das séries. Então, a primeira é soma com n igual a 1 até infinito de 5 vezes menos 3 elevado a n sobre 7 elevado a n. Se você tiver dificuldade em enxergar que série que é essa, escreva alguns termos dela, alguns poucos termos, e tente identificar. Não é tão difícil identificar se ela converge ou não. Inclusive calcular a soma dela, se você quiser. Vou colocar um B aqui. E colocar com n indo de 2 até infinito, mas deixa ainda de 1 até infinito. Vou colocar aqui dois quintos vou colocar aqui 3 elevado a n sobre 2 elevado a n. Também, se você escrever alguns termos, dá para você identificar o que está acontecendo aí. As duas são séries geométricas. Se você quiser estudar ou treinar a ideia de comparação, vou colocar aqui uma para você verificar se converge também ou diverge. Por comparação com a geométrica. Deixa eu colocar no denominador 1 mais 2 elevado a n. E no numerador tá, 1 mais 2. Vou colocar aqui só de termos positivos. Deixa só um no numerador para ficar mais fácil a sua comparação. E uma outra aqui para fechar. Vamos colocar aqui então, já é uma série um pouco mais cheia de detalhes aí, mas dá para comparar ela com uma geométrica também e estabelecer se ela converge ou não por comparação. Então deixo esses 4 exemplos aí para vocês, 4 exercícios, e servem de exemplos também. Nas duas primeiras, se for convergente, você pode ir além e calcular a soma delas, ou de qualquer uma delas que seja convergente.
Então, com isso a gente encerra, ou eu encerro por aqui essa aula.